Sempre houve um grande gap do staff funcional, pessoal de business, administradores de empresas, em entender os jargões técnicos entre paradas, perda de dados e tempo de recuperação e a impressão realística do bombeiro de vezes. O arquiteto de sistemas, ou o analista de suporte, o DBA, etc. Muitas vezes em conferências apocalípticas, com todos esse staff perplexos, num suposto comitê de crises que se mantém conectados enquanto a família se diverte na piscina. Perdoem-me os amigos funcionais, até mesmo os de ABAP, sempre imbuídos do melhor espírito para prover soluções lógicas para questões lógicas. A maioria comprometida até os cabelos em prover a melhor solução para dilemas e demandas das pessoas normais, que levam o negócio ao sucesso buscando velocidade de cruzeiro no céu de brigadeiro. Assim, nós de bases também, às vezes, temos de tirar leite de pedra, com a mesma paixão. A grande diferença é que algumas dessas vezes, antes de sangrar a bendita pedra, temos que levar uma de 10 toneladas e trazer outra de 50 nos ombros. E às vezes usar a de 10 toneladas de forma que ela trabalhasse como se ela tivesse 50. Sem ter como explicar de maneira inteligível ao normal porque a outra vaca, a pedra, parou de dar leite às 22 horas de uma sexta-feira de carnaval e teria um go live na segunda. Já tinham até comemorado com os Beer Nights e tal, um salgadinho, um churrasquinho. E não estou reclamando, não é reclamação. Isso faz parte do nosso métier. Não fosse esses desafios, seríamos como os elfos do Harry Potter, talvez. Temos um ponto de falha, ou seres de outros planetas, e somos antissociais, e raramente comparecemos nas festas de confraternização, e às vezes nosso mau humor é legendário e antecede nossa presença. Essa bendita pedra. Demonstrar aos clientes o grau de confiabilidade de seus sistemas em esforços multiplicados com apelo exclusivamente técnico, traduzindo com palavras suaves, vai por mim. A explicação técnica, por vezes, é mais consoladora, principalmente diante do catatonismo de quem apenas acabou de constatar o motivo de um problema grave e a solução ainda não é sequer um imprinting, nem da SAP de uma mensagem very right rechaçada pelo atendente, nem da contratada para manutenção de hardware e da rede, e nem do seu calo do Eno. Já vi gente de nosso grupo numa Crisis Cabinet Meeting com a presença do filho de Odin lançando raios e trovões durante uma parada ruidosamente inesperada. O que está faltando? Investir. Nem trovão, nem raio, mas um silêncio com uma expressão de espanto e de ira de Thor.
Era corajoso, mesmo se tratando de um dos semideuses. Ainda bem que quem ousou isso era chefe. Nós, os técnicos, num momento desses, estávamos mergulhados em como resolver o problema ou rezando por um milagre. Sorte que santo de bases às vezes é mais forte do que imaginamos. Depois de encontrado o problema e de 2 minutos de fama, a solução se torna banal. Nunca mais o mesmo erro se repete, mas parece igual para o pessoal do gabinete de crises, claro. Uma das estratégias montadas por vendedores de grandes e caras soluções era, em havendo um técnico numa reunião de negócios, quanto mais experiente ele for, limite ao máximo a sua fala e transfira a decisão sempre para o representante direto da empresa, de preferência o approver, falando em nome de um custo-benefício com o assunto Life Cycle Intent Off. Num mundo não muito distante, difícil de compreender para a maioria das pessoas, para os normais, alimentávamos na época o sonho de ter uma ferramenta que, de modo simples, fornecesse relatórios e gráficos organizados em documentos inteligíveis. Tipo um EWA mais parecido com programas COBOL, a linguagem das historinhas. O código era quase o relatório a emitir. Desculpem a piada, homenagem ao mentor Cláudio Carias da Express e os nossos amigos. O Solution Manager tinha um pouco essa proposta. Dependendo da complexidade dos sistemas, para a grande maioria dos profissionais de bases, eram necessários dias para coletar dados da ST03, ST04, STAD, ST12, ST02, ST08, SM04, etc., criando um conjunto de scripts, extraindo dados diretos de algumas tabelas e cruzando esses dados com a ajuda de um ABAPer ou não, nem sempre a gente os tinha perto, e um DBA, que também podia faltar, para determinar o volume de dados comerciais por company code. Muita multinacional que tem mais de uma company code para gerenciar, é mais comum determinar por essa seleção. E era só isso? Claro que não. Pegar esses dados coletados e jogar para planilhas dinâmicas no Excel, com mecanismos que facilitassem visualizar as tendências e o documento suave e lógico no MS Word. O que? Como aprender numa noite como se usa o Excel para extrair os dados corretos para planilhas dinâmicas com filtros especiais, e o MS Word para criar um documento que o chefe do meu chefe conseguisse ler e entender. Alguém acha que traduzir tecniquez é fácil de seres abduzidos pelos mantras tecnológicos, vindos de lotes e lotes de documentação e de mensagens, e ainda formatar bonitinho para momentos supostamente heróicos e extremamente efêmeros? Já viu como é dormir perdido em pesadelos de loops infinitos, que as saídas nunca encontram as entradas, e quando acha a solução, ao acordar, não se lembra mais? Em uma das versões do Solution Manager, além dos gráficos de root cause análise, tinha uma Interactive Reporting, com botões que permitiam navegar dias no futuro ou no passado e com isso ver de forma animada como se comportava um gráfico de desempenho.
Não havia os detalhes de dados, mas a planilha ajudaria nesse ponto. E, com alguma facilidade, era possível, por uma pessoa de BW, desenvolver uma query que trouxesse alguns dados à tona. Mas é claro que nas primeiras versões do Solution Manager não havia grande especialização desses dados. Ele também sofria os efeitos dos sistemas na prática e das necessidades crescendo, que foram formando a grande base de dados das melhores práticas, do best practices. Uma versão adiante, no entanto, ele desapareceu. Alguma empresa reclamou do brand e a SAP tinha planos de lançar Feature Packs com uma nova ferramenta estratégica de aplicativos feitos exclusivamente para interação com as pessoas normais. Alguma coisa você podia suprir no SLR, mas jamais com a eficácia e a aparência desejada ou demandada pelo staff da empresa, pelos desenvolvedores, pelo pessoal de funcional e pelos administradores da empresa. Sob lágrimas e orações, mais uma vez, é claro que isso virou rotina. Quando a equipe tinha mais bases, uns iam saindo do campo visual do chefe e alguns sortudos tinham um HSC para fazer. Aliás, né? HSC é um grande fetiche de bases. É um momento da satisfação pessoal, do grande poder sobre o sistema que um bases pode ter. Homogeneous Heterogeneous System Copy é realmente um fetiche de bases. Talvez essa seja a inevitável ferramenta mais técnica durante um processo que é conhecido pelo restante do staff, pelo gerente de projetos, pelos key users, pelos desenvolvedores, pelos funcionais, pelos normais. Isso talvez seja uma coisa boa que tenha nisso, sem contar dos desafios que sempre usar, né? Principalmente quando a gente não tem tempo de pesquisar inovações e fica reverberando processos testados por outrem, para garantir que você tenha o sucesso no menor tempo possível. E isso aí é um outro desafio, porque os sistemas evoluem, os processos evoluem, e às vezes você fica parado em processos muito repetidos, você incorre em outros tipos de erros, principalmente quando você tem a sorte ou o azar de trabalhar com empresas que querem participar do processo técnico também. Além desses desafios recorrentes, momentos de insight e de esperas justificáveis, que alguns até montam um acampamento com direito a batata chips, sanduíches, muito ketchup e Coca-Cola 2 litros. Essa é uma homenagem ao meu amigo Léo. Veja que depois de 13 anos ajudando a administrar como bases um parque complexo, configurado para gerir metade do globo, fazendo muitos HSCs, tanto homogêneos como heterogêneos, na prática, já de maneira quase automatizada, numa entrevista, um cretino do meu colega vingativo, de um ambiente normal, dentre as perguntas, inquire com voz quase em êxtase. Para terminar, me dê todos os passos com detalhes do System Copy. Para! Aqui é o seu pássaro.
Como responder em Technic-Case corrente? Aí o Technic-Case é requerido uma rotina banal, adaptada de forma pessoal em conjunto com os caras da IBM, apesar de crítica. Feita com ferramentas atualizadas, diretas da SAP, para saciar a sagacidade de um colega que provavelmente tem à sua frente um pedaço de um manual, muitas vezes obsoleto, que diz "What are the two main methods to do a system copy?" Usando um backup, recover, usando o escape file, Bom, seguindo manuais, seguindo documentações e seguindo os wizards disponibilizados pela SAP para auxiliar nesse processo. Eu, às vezes, usando uma ferramenta específica do banco de dados, acaba obscurecendo algumas inovações importantes que reduziram muito o tempo e melhoraram muito as operações envolvendo esse tipo de processo. Pode ter variações não documentadas, ou de repente você tem um novo desafio com o SAP HANA, ou você muda para um banco onde você precisa converter Big Endian para Little Endian, se vai transportar do Unix para o Linux, por exemplo, ou vice-versa. O próprio SAP HANA, ele veio um momento que ele permitia o Little Endian, né? Depois um Big Endian com Linux, mesmo quando se tratava de um PowerPC, por exemplo, um PowerPC 8, né? E ainda você tem que usar, no caso do SAP HANA, para fazer algumas migrações. Você precisa do SDI, do DA e outras ferramentas, com a ajuda do HDB-LCM. Claro que estou falando de hosts específicos ou não. São casos para sempre fazer novas pesquisas antes de empreender essa aventura. Muitas vezes os problemas encontrados no HSC são consolidados em cutovers detalhados, mas quando você acaba o cutover, ele já pode estar obsoleto. As ferramentas da SAP que foram surgindo, foram mudando de versões, elas foram sofrendo melhoras, que os erros foram minimizando, né? Pelo menos os erros técnicos do processo em si. Dependendo do mecanismo que usarmos e da capacidade do host ou dos hosts, podemos realizar os processos todos em menos de um dia. Houve uma época que para exportar um banco levava 4 dias, dependendo da ferramenta que você usava. O tempo perdido em pesquisas e consultas de procedimentos se ganha nos próximos processos requeridos ou no próprio processo, né? Talvez você minimize com as novas ferramentas e das implantações de novos sistemas. Você pode compartilhar nos browsers, no Internet Explorer, no Chrome, e aí você pode fazer o processo a 4 mãos. Você não precisa ficar 72 horas parado na frente do computador para acompanhar o processo de HSC. Contando ao documento do hoje, desculpa essas divagações, né? Quase pedi tempo para escrever um documento bonitinho em MS Word. Consegui fazer no tempo certo. Entreguei e sabe que até gostei. Somos mesmos loucos de pedra. Aquela. Houve uma grande mudança nos catálogos de componentes e organizações e conceitos ligados a PPMS, por exemplo. Não estou falando de T-Code. Estou falando do Product and Production Management System, que vai orientar todos os processos de update, upgrade, LMDB, Maintenance Planner, etc. Com os HPS, que inicialmente alguns de nossos amigos eram exortados a instalar pacotes unitários na Saint, apenas verificando os pré-requisitos pontuais, foram finalmente disciplinados
Já no bojo dessas mudanças, viriam muitos outros pré-requisitos e dependências que afetavam gravemente a funcionalidade do sistema. Parte das regras de negócio e da própria funcionalidade do sistema, com utilização de BC7, ativação de business functions, configurações cruzadas de pacotes que foram paulatinamente migrados de alguns add-ons, surgimentos de notas UDO, de notas TCI, né, assinadas para o SAP APPL integrados solidamente ao ABAP, Basis, BW, etc. Isso foi amarrando os sistemas, forçando cuidados lógicos incontornáveis. Daí a forçar que todos os processos de update, mesmo instalando pela Saint, requisesse a criação prévia de um stack XML. Veja que até as notas agora pertencem a um mundo assinado, a um mundo certificado, garantindo assim a velocidade de cruzeiro em céu de brigadeiro. No campo laboral, digamos assim, antes a guerra era contra os analistas de sistemas. Viraram key users e consultores imprescindíveis. Depois era contra os ABAPers, que sobreviverão até mesmo após o S4HANA, eu acredito. Agora viraram o estilingue para esses loucos de pedra. Ainda há um bastidor que precisa ser bem configurado para que o palco seja iluminado e os sistemas possam correr na velocidade de cruzeiro em céu de brigadeiro. Apesar das nuvens, graças a elas. Vestir a camisa da empresa é muito importante, mas não tire a sua própria. Durante as transições de metodologias e de depuração dessas ferramentas tecnológicas, algumas inconsistências foram a visão do inferno para nós. Homenagem ao meu amigo Décio Frango Júnior e Rafael Girafa, com J mesmo, Silveira. O CIM, Common Information Model, e o CR, Content Repository Content, primeiramente eram usados despretensiosamente no SLD do PI, mas quando foi para o SLD do Solution Manager, como ele é uma ferramenta central para gerenciamento de todos os sistemas SAP, são o catálogo de todos os produtos SAP, velhos e novos. Tem que estar sempre atualizando essas duas ferramentas, no LMDB, na SLD, principalmente na SLD, apesar de você poder fazer algumas coletas automáticas do LMDB, elas não cobrem algumas configurações que você pode precisar no futuro. Um modelo de cruzamento que é adotado durante a verificação dos componentes do PPMS, os sistemas, o Solution Manager e o Marketplace, o SAP Support Portal, foram altamente adaptados e renovados. O conjunto de componentes e aplicativos instalados em determinado tipo de sistema de maneira totalmente consistente, fisicamente e logicamente, dentro do escopo de cada versão. Tem algumas tabelas com todos os componentes instalados, conversão, fabricante e a chave do produto, como a SW Feature. Desde que seja uma demanda oficial, não se deve mexer nessas tabelas sem ter uma autorização da SAP ou sem estar acompanhado pela SAP, né? Ou guiados por alguma nota, né?
esses dados da SW Feature dos produtos é que na hora que você faz na LMDB, na hora que você faz a sincronização com o SLD, aparecem os dados lá principais que compõem o tipo de uso dos sistemas. A RTCC Tool é uma ferramenta que eu vi a maioria dos sistemas que eu entrei, ele só tem uma ou duas chaves ativadas lá. Se você vai lá nos settings, só tem uma ou duas chaves ativadas. Vai configurar o BPM, ou o BPM, ou o BPCA no Solution Manager. E aí ele começa a ter que disparar manualmente jobs nos outros sistemas, né, nos sistemas monitorados, porque não funciona. Que ele não funciona, você não consegue fazer a coleta correta de dados, aí começa a alterar query, começa a criar query daqui, query dali, mudando coleta de dados daqui manualmente. E o RTCC Tool é muito importante para você mitigar isso. Se você for lá nos settings, ele vai ter lá uma área lá que é DVM. Então não adianta você ir lá ativar o DVM no Solution Manager ou no BPM, alguma coisa de volume, ele não vai coletar corretamente. Então ali, quando você vai nos settings, ST13 e RTCC Tool de cada Managed System, e habilita o RTCC Tool para checar o STPI, o STAPI, e com as ferramentas que vão de DVM, não vai funcionar direito. Ali na hora que você ativar aquilo, você vai ver que vai começar a aparecer notas que não foram aplicadas, correções no sistema que você precisaria ter feito antes de fazer o DVM. Foi lá no RTCC Tool, aplicou todas as notas no sistema, no Managed System, e isso altera inclusive a coleta no EWA, no Willy Watch Alert. Uma delas é DVM, a outra é CCM, né, que isso vai ser muito útil no S4HANA, isso vai ser muito útil antes do S4HANA para preparar os dados, para fazer a migração, para você determinar o que você tem de excesso, o que é migrável, o que não é migrável. Vai ajudar muito no Readiness Check Reporting, para você determinar a qual distância você está do seu sistema para o S4HANA. Então, são detalhes pequenos, né, que são muito importantes. E eu já vi muita gente boa, muita gente, inclusive da própria SAP, forçando a barra com queries no Solution Manager, mudando alguns conceitos no Solution Manager, porque não prestaram atenção nisso. Porque o cara conhece muito o Solution Manager, mas não conhece muito do sistema que ele está monitorando. Ou vice-versa. Voltando à vaca fria, você conseguia fazer algumas correções durante os cálculos do MMOPZ,
que começavam a emitir alguns erros, aí você precisava fazer a verificação. Essa verificação ela foi um maintenance planner de uma forma mais inteligente, mais eficaz, e a partir de julho do ano passado, de 2020, aliás, a partir de julho de 2020, é quase impossível você fazer alterações se você não tiver uma coleta automática. A não ser que você desative todos os seus sistemas no Social Manager para ele não faça a sincronização. Mas você vai ter problemas com o Willy Watch Alerta. No Social Manager, pelo Social Manager, você tem um guia de processos que tem centenas de modelos de reporting que vão te ajudar a emitir as mais variadas formas de checagem do sistema, inclusive uma forma de Go Live. Uma das formas de Go Live que você pode interagir com o Social Manager e obter isso sem precisar de uma assistência externa. O pessoal tem um apego danado com o MOX. Do 7.10 do Social Manager, antes do SP18, o SP16, se não me engano, você ainda tinha duas funções no S737 e validar pacotes para fazer download do basket, do download basket, né, do formato antigo. Mas você já não tinha o MLPZ. Para fazer, ele já não funcionava. Agora, isso aí, a partir de janeiro de 2020, isso não é mais possível. O MLPZ é um Maintenance Planner que está numa nuvem. O Social Manager, ele se conecta a um hub, onde está lá o Download Notes, a parte de Willy Watch Alertas, onde você ainda pode enviar para SAP ou não, né? O certo é você enviar sem a configuração do SAP OSS. O correto é você centralizar o seu Willy Watch dos sistemas no Soman. A partir do STPI 740, Support Packet 10. Na verdade, Support Packet 9. Mas logo em seguida surgiu o 10, porque havia alguns bugs, né? Existe uma nota com um programa muito importante que ele te permite, em cada sistema, configurar o novo backbone de maneira correta. Se você for executar o logo depois de um upgrade, do update que exija um pacote de STPI mais novo, você vai ter algumas mensagens no seu SDCCN, fazer algumas configurações. E uma delas é eliminar o SAP OSS, o SD, o SS, aqueles outros todos, são 4 ou 5, né? O próprio Social Manager, a partir do SP08, na hora que você vai no Soman Setup, a partir de julho do ano passado, ele exige, ou ele pede que você remova todas as configurações de SAP OSS que eram referentes ao velho modelo. Era difícil você emplacar na sua empresa a necessidade da configuração do Social Manager. Você ficava até mal. Se você insistisse um pouco que aquela ferramenta seria importante, as pessoas ficavam meio que revoltadas, os pagadores ficavam meio que revoltados. Na verdade, a única justificativa que você tinha era para a emissão do Willy Watch Alertas, algumas ferramentas root cause análise, você precisava criar as chaves de instalação, as chaves de migração, a atualização da licença, aquela parte do Maintenance Certificate, que é claro que ferramentas ligadas ao STPI e ao STAPI nunca vão afetar o processo de business do seu sistema. Elas são ferramentas
exclusivamente para serem usadas em conjunto com as ferramentas do Solution Manager. O Solution Manager seguiu a tendência dos novos sistemas e já tinha um grande objetivo: tornar-se a ferramenta padrão para a administração de todos os sistemas SAP e não SAP que fossem parte do seu landscape SAP, que fossem em função do seu landscape SAP. Ao mesmo tempo, criar um dispositivo simples de ser usado pela área funcional ou técnica ou a área especializada da sua empresa, cada um no seu quadrado. Sempre com a promessa de reduzir o TCO e entregar controle do PAC nas mãos dos clientes. O Solution Manager ele tem integrada com as ferramentas de monitoring formas de ativar alertas, centenas de KPIs, centenas de coisas que você pode ou não gerenciar no seu sistema, e inclusive habilitando os alertas para aqueles mais importantes, com um gráfico visual que você pode pôr numa tela grande no seu departamento de helpdesk ou no seu departamento técnico. Pode inclusive determinar qual que é o nível do alerta, se ele é low, se ele é medium, se ele é high, se ele é very high, se ele é crítico. E isso aí vai influenciar muito num dos aplicativos dele, que é o Alert Inbox. Nesse Alert Inbox, né, mesmo que você não envie, porque esses alertas eles podem ser enviados por SMS, eles podem ser enviados usando SNMP por uma empresa terceirizada que vai controlar isso numa outra ferramenta dele. E nesse Alert Inbox você vai ter os alertas aparecendo, os principais, por nível de severidade. E muitos desses alertas, como os alertas e os templates de monitoring eles são baseados em melhores práticas, muitas vezes esses alertas já têm uma sugestão de resolução do problema e até os caminhos corretos de resolução desse problema. Porque você está trabalhando com uma ferramenta integrada. Ela vai estar integrada com os seus templates de monitoring, mas ela vai estar integrada com outros processos que você configurou nela. E nesse caso, você pode navegar tanto no sistema como numa base de dados onde vai estar listada qual que é a solução, que é um grande passo para você a própria equipe de detecção do alerta já começar a agir. Já não ficar esperando, chamou o técnico, chamou o Basis, chamou o gabinete de crise, mas ele já chamou o gabinete de crise e já começou a atuar tentando resolver o problema. Isso pode acontecer a qualquer hora da noite. Isso pode acontecer durante um domingo, onde está todo mundo viajando, onde o pessoal está fazendo uma confraternização, tá bebendo os beer nights, né? Então, são ferramentas muito úteis, muito importantes, que às vezes foram muito ofuscadas por outras intenções, né? Porque são ferramentas que funcionavam mais ou menos no CCMS, só que agora elas estão num ambiente específico para isso. Elas não vão concorrer com a sua base de dados, elas não vão concorrer com o seu negócio, com o business. Tá certo? Elas são especializadas naquilo. Elas não vão perder tempo. Porque, na verdade, as coletas, quando você faz as coletas, mesmo o CCMS, as coletas são feitas usando o processo de baixa prioridade. Do contrário, você vai estar gastando mais tempo com seus processos de coleta do que com o seu sistema. E isso é inadmissível. Tá certo? Então, são ferramentas incríveis que o Solution Manager tem já há algum tempo, desde a 710, né, SP23, ela já estava preparando esse novo formato, ela já foi direcionando o técnico de Solution Manager a configurar o Basis, né, no meu caso era o Basis, a configurar o Solution Manager, já preparando para a próxima versão.
né? Então já tinha muita coisa nela, e que quando chegou a 7.2, ela já sofreu logo de cara o SP03, já obsoleto. Aí veio o SP06, também ficou obsoleto rápido, e o SP08 foi uma ferramenta que já prevendo as mudanças que haveriam no dia 1º de janeiro de 2020, né, de todos os processos que começaram pelo Social Manager, mas a previsão, o deadline era que em julho todos os outros sistemas sofreriam a mesma mudança no que tange a conexão no suporte da SAP. Iria pegar outras áreas, né, outras áreas muito mais amplas, muito mais otimizadas, como no formato de nuvem, numa nuvem específica para esse tipo de coisa. O grande problema do Social Manager é que ele nunca foi um R3. Mas todo mundo tratava ele como se fosse. Ele é uma ferramenta estratégica. Ele é para ajudar esses sistemas. Ele é uma ferramenta para gerir esses sistemas, para gerenciar todos esses sistemas e tirar de business uma carga imensa de problemas, de coisas que deveriam ser gerenciadas de outra forma. Né? Mesmo quando você tem uma terceirizada fazendo a manutenção dos seus sistemas, ele vai usar o CCMS para coletar dados no seu sistema. Ou ele vai usar o DBA Cockpit, o ST02, ou ele vai usar o ST03, porque não tem outro jeito. Né? Não existe um sistema de terceiro que vai estar lá entrando em todas as entranhas lá do sistema para fazer monitoramento, fazer gerenciamento. Desde muito tempo, desde o CCMS nos anos 2000, né, que veio junto com o NetWeaver, e que agora está chegando no seu ciclo final, né, porque o Solution Manager, desde de algumas versões anteriores, ele entrou com o MAI, que embora use infraestruturas parecidas com o CCMS, ele é um outro produto. Ele não tem nada a ver com o CCMS. Quando você tem lá os templates de monitoring, eles são baseados em best practices. Se você olhar lá, ele já tem a coleta correta deles, a coleta que você precisa deles. É claro que à medida que você avança no Spot Packet do Social Manager 7.2, você vai ter cada vez essas ferramentas mais especializadas e mais corretas, e apenas 3 ou 4 ou 5 coletas você pode usar o CCMS se você já usava, essas eram ferramentas consolidadas. Mas a cada momento, a cada vez, quanto tempo passa, é uma ferramenta que vai ser abandonada, que vai ser esquecida. Pode até continuar havendo muita similaridade, porque a infraestrutura se parece. O bom é você ter uma equipe especializada, pronta para agir nesses momentos. O cara que lê o alerta, o cara que intercepta o alerta, ele pode agir? Ou ele está ali só para mandar mensagens? O próprio Solution Manager vai mandar essas mensagens. Então, talvez seja um posto que era um posto só de checagem, de visual, um posto só de pessoas para ligarem um alarme, e agora é um posto de pessoas que vão ter um acesso aos alarmes e já vão ter uma primeira ação a realizar para começar, para que talvez isso não vire uma fogueira. De causa, todo mundo pensa que é um gráficozinho ou uma lista de tabelas. Não. Aqui, os dados das tabelas, eles são interativos. Quando você clica com o da direita nas entradas das tabelas, você pode explodir um pequeno menu que parece um menu despretensioso, mas não, ali você pode fazer o chamado drill down. O drill down você pode escolher, por exemplo, no seu gráfico principal, ele mostra lá uma variação de um aumento de tempo de resposta. E lá na tabela, ele vai ter uma tabela lá, gerada lá, e vai mostrar mais ou menos
a hora, ou dependendo dos sistemas, ou qual tipo de sistema, né, qual tipo de processo, e vai mostrar lá o que estiver sofrendo maior. Muitas vezes você clica com o da direita no título ou em qualquer parte da linha, você abre o menu, e nesse menu você pode fazer um drill down, às vezes por usuário, às vezes pela hora que teve o alerta, às vezes pelo programa que estava rodando, tudo depende do tipo do sistema, no Root Cause Analysis. Inclusive você pode cruzar aquela primeira, o overview de desempenho, você pode cruzar de vários sistemas e ver, pode gerar um overview que vai te mostrar todas elas e se elas estão mais ou menos com o mesmo comportamento. É uma ferramenta que foi muito fantástica, mas muito mal compreendida. E o grande problema de como ele era encarado como uma ferramenta banal, às vezes ele era instalado num recurso que não te permitia mais do que gerar o Early Watch Alerta, gerar um sistema ou dois, e a pessoa nem se preocupava em complementar a configuração dele. Para que todas as ferramentas do Solution Manager funcionem bem, direito, o grande pré-requisito, para mim, na minha opinião, o maior deles é que você registre os seus sistemas corretamente. SAP Host Agent, Diagnóstico Agent. Se você vai instalar o SAP HANA, você não consegue instalar o SAP HANA se você não tiver o SAP Host Agent. Porque isso é para forçar você a tê-lo. E o Diagnóstico Agent. O Diagnóstico Agent, ele vai fazer as coletas, ou vai ajudar nas coletas nos sistemas, e com vários tipos de aplicação, né? Vários tipos. E cada vez mais crescente. Quanto mais você atualiza a versão do seu Solution Manager, você vai aplicar, no caso do lado Java, você vai aplicar um novo Solmandiag, ele vai melhorar as aplicações do seu Diagnóstico Agent. Então, o mais importante no Solution Manager, é claro, que é tê-lo funcionando, é você configurar aquela parte mandatória completa. Na parte mandatória, inclusive, o pessoal pensa que é aqueles três lá, né? Básico, como que é? Preparação, básico e integração, não lembro, esqueci, não lembro. Que é aqueles três, e não é. Na verdade, se você olhar na lista do Solman Setup, lá na esquerda, você vai ver que a setinha que está para Mandatory Configuration, né, ela não para nesses três. Ela vai até embaixo. Inclusive no Embedded Search e no Infrastructure Configuration. Tá certo? Porque é muito importante. E desses, e você tendo aqueles todos configurados, o mais importante que você tem que ter um cuidado com isso é registrar os sistemas corretamente, de preferência usando SLD, dependendo das ferramentas que você quer usar do Social Media. Eu aconselho usar todas essas, inclusive o novo Change Quest Management, que ele mudou muito, né? Eu aconselho você a fazer a configuração, o registro desses Managed Systems completamente. Antigamente, alguma coisa você toleraria lá, um vermelhinho e tudo, mas olhe bem se aquele vermelhinho ali, ele não está atrapalhando uma coleta de uma ferramenta que você quer usar. No meu caso, a preparação e registros dos sistemas, dos Managed Systems, precisa muita disciplina e sangue frio para usar as melhores práticas para isso, aliadas a alguns cuidados adicionais. Você comece por checar o SLD, os dados que estão sendo transferidos para o SLD, e na hora que você faz a sincronização da LMDB, você faça o complemento da configuração dos seus sistemas por ali, porque ali estão todos os elementos que você necessita para ter a sua solução. E a solução é a chave
no novo Social Manager para todas as ferramentas, principalmente o Change Request Management. Antigamente havia parte do Social Manager que era orientado pelo projeto e parte que era orientado pela solução, e agora não é mais, é tudo pela solução. O próprio Change Request Management, você usa um branch, esse branch ele está dentro da solução, é o primeiro item da solução. Ali vai ter outros dados como localização, etc., outros casos, que vão ser muito importantes na geração de alguns reportings, alguns alertas, a nova grande ferramenta que é o Foxed Insight e o Foxed Build. Os agentes, né, você precisa tomar cuidado com algumas coisas. As ferramentas da SAP sempre foram seguras. Elas têm uma simbiose com os sistemas que hospedam, né, em relação ao Unix, Linux, Windows. Elas usam as ferramentas de segurança conforme a recomendação de cada sistema operacional, né, e a própria empresa tem a sua, ou se não tem, ou está desenvolvendo a sua gama de ferramentas de proteção. Uma recomendação antiga da SAP, por exemplo, é que os sistemas SAP fossem instalados num domínio à parte, não num domínio geral do web da empresa. Vai ter determinado momento, você vai ter lá ferramentas que vão fazer essa ligação. No caso das ferramentas SAP, ela tem até o SCC, que é o SAP Cloud Connector, que é um proxy, é parecido um pouco com o Web Dispatcher, né, onde você cadastra subaccounts que podem estar ligadas a fornecedores, podem estar ligadas a governos, etc., ligados a governo, mas ele fornece uma ferramenta como um proxy reverso. Né? Você pode até ser neurótico a ponto de ter um nível a mais de proteção, desnecessário às vezes, que vai prejudicar o monitoring do seu SAP Cloud Connector e de todas as ferramentas que estão, todos os sites que estão ligados a ele, por exemplo. Ele é parecido com o Web Dispatch um pouco, né? Mas mais voltado para nuvens, né? Ou da própria SAP, ou nuvens como da AWS, Azure, etc. É claro que com isso aí, com a evolução dos sistemas, a necessidade de medidas de segurança aumentaram, tornaram-se mais complexas. Você tem o GRC para fazer alguns tipos de governança, que alguns às vezes usam apenas para uma espécie de validação de acesso, mas eu já vi lugares que a pessoa que cria o usuário, ela cria a senha e ela sabe qual senha que foi atribuída ao usuário. O usuário nunca mais ele consegue mudar a senha dele, mas vai estar guardado em algum lugar. Tá mesmo aí? Como que você vai saber se isso aí não vai ser usado erradamente? Então, isso tudo são coisas que tem que se pensar bem. E em vez de usar a neurose de gente que não conhece o sistema SAP, começa a usar a neurose para tornar o sistema mais confiável sem ficar depois presos a ferramentas de terceiros que depreciam o sistema, pioram a performance e muitas vezes alguma coisa não vai funcionar e você vai pôr a culpa no sistema, no SAP. Pode ter esse erro? Pode. Eu sei que muitos de outros tipos de sistema que recebem dados do SAP, eles transferem toda a checagem de segurança e de término dos processos por SAP. Ele não faz nenhum tipo de consistência. Eu já vi alguns com EDI e outros aí, que não fazem um tipo de consistência de entrada de dados, porque os sistemas SAP fazem isso para ele.
Quando acontece um erro, quando acontece um problema, a culpa é sempre do SAP. Aí vai correr atrás, há um broker que não está conseguindo carregar todas as mensagens que estão vindo, é a forma como as mensagens foram criadas, tá certo? E raramente o problema vem do sistema do SAP, porque é tudo checado lá. A maior parte das consistências são feitas no SAP, porque ele é totalmente rastreável. As ferramentas estão lá para fazer isso. E se dane que a carga do sistema lá é maior, a culpa sempre vai ser da SAP. Então, essas coisas são importantes de ver. Esse techniquez, essa techniquez que eu falei que às vezes o techniquez ele é mais consolador do que a tradução dele, é nessas horas. Aliás, esses erros que eu falei, às vezes, de checagem de sistemas, mesmo que por exemplo, você tem o EDI, ele não checa inconsistência de arquivos, no máximo ele vai permitir o usuário entrar lá e ver se as mensagens alcançaram o EDI ou saíram dele. Você pode gerir isso via Solution Manager, mesmo que você não tenha os agentes, um diagnóstico agente lá configurado, um SAP Host agente. Você pode usar o IIXM, baseada na experiência do usuário. Você usa um diagnóstico agente de um sistema SAP ou de um lugar standalone, onde você possa instalar o SAP Host Agente e o Diagnóstico Agente. Você usa o Diagnóstico Agente como robô e ele mesmo vai fazer essa pesquisa que você quer. Ele vai entrar lá no EDI como se fosse um usuário comum e vai pesquisar por uma lista, sei lá, transferida pelo SAP ou transferida por um programa do usuário. Ele pode checar a lista das mensagens, se eles chegaram no EDI ou se eles saíram do EDI. E se ele quiser, se ele tiver o WebSphere como broker, ele pode inclusive criar esse tipo de robô para checar o próprio broker. Então é uma ferramenta completa. A SAP nunca interfere na forma que a empresa gere a sua segurança. Nunca. Se você abrir uma mensagem na SAP para corrigir algum problema, ela vai de todas as formas tentar resolver o seu problema, mas ela em momento nenhum ela vai entrar no seu método de segurança e dar pau nele. Dar pau nele. Então, bom senso e perspicácia são importantes nesse caso. Uma coisa, por exemplo, que dos agentes, por exemplo, quando você instala agente, é que às vezes o pessoal muda permissão de arquivos. Não deve. O diagnóstico agente, por exemplo, não suporta alias. E tanto virtual host como logical host, eles têm que ter um IP diferentes e claramente definidos. Se você não vai usar o hosts, mas vai usar o DNS, o host você sempre tem que ter. Olha, o hosts, ele sempre tem que ter as entradas principais do seu sistema. Tá certo? Isso por causa de um modelo que o sistema SAP segue. Mas se para os contatos remotos e máquinas remotas, usando a rede, você precisar usar o DNS, se você tiver um host com um nome lógico, um nome virtual, o nome lógico ele sempre tem que vir na frente. Se é o nome que o sistema vai, se é o host name que o sistema vai acessar. Então ele tem que estar sempre vindo na frente. Porque quando você liga os sistemas nos agentes e liga os agentes no Solution Manager, inclusive quem já configurou o MDB vai ver isso lá, ele pede o full FQDM, é o Full
Qualified Name. Esse Full Qualified Name, alguns aplicativos sempre montam o host com domínio. E isso aí tem que bater. Isso aí tem que bater. Então, às vezes, o pessoal cria alias. Esse alias não é reconhecido. E ele vai, inclusive, ele vai atrapalhar a coleta. Ele não vai entrar ali. Né? Ele vai te forçar a entrar com o seu host. Por exemplo, se o CID-ADM, na hora que você loga, ele tem um hostname, esse hostname vai ser usado nas configurações para montar as chaves de acesso. O canonical name vai ser hostname.domínio. Quem já configurou o LMDB viu, claro, que forçou. Agora você nem consegue mais forçar, porque ele precisa ser feito no Outside Discovery. Né? A não ser que você coloque tudo manual. Mas aí, a responsabilidade é sua e vai funcionar só algumas ferramentas. No caso do SAP Host Agent, eu já vi, o pessoal muda lá as permissões de alguns arquivos. Eu já vi o cara até usando o root como guide, como Group ID. Está errado. O Group ID de usuários administrativos da SAP é SAP Sys, é o grupo deles. Os sistemas SAP, quando você está interligado, eles precisam se conversar. E eles muitas vezes eles vão se conversar com dados nos bastidores. Alguns dados podem ser gerados pelo CID-ADM, uns dados podem ser gerados pelo SAP-ADM, outros pelo DA-ADM, se o DA, alguma coisa do diagnóstico agente. O do HDB-LCM, no caso do SAP HANA, quando você cria lá quando você cria no HDB-LCM, você estabelece o seu primeiro ponto de coleta no SLD para o SAP HANA. Nesse caso aí, a partir dali ele vai gerar as coletas usando o SAP Host Agent e o diagnóstico agente. Então poxa, é aí que estão os furos, tá certo? É aí que o cara se descabela, porque não seguiu, não foram seguidos alguns padrões importantes. O cara, se você for olhar no SAP Host Agent, alguns arquivos são root, eles são do root. Mas alguns são do SAP ADM e tem um deles, um ou dois, que tem um negócio chamado stick bit, que só quem tem um certo histórico com o Unix, com o Linux, sabe o que é. Esse stick bit permite que um comando ou que um script consiga ler tanto na área do root como na área do usuário, especificamente para aquilo que ele foi desenhado. Então não precisa preocupar lá, por exemplo, com o host exec start SLV. Ele é a ferramenta que o diagnóstico agente vai usar para startar o SAP Host Agent. E se você quiser fazer isso manualmente, você vai usar como CID-ADM, como SAP-ADM, ou como DA-ADM, ou como HANA-ADM, o que for. Tá certo? Você vai usar isso. Então ele usa isso aí. O root, ele tem ferramentas para ser usado o root no momento de alguma manutenção que você precisa fazer. Mas não mude as permissões dos arquivos. Se precisar mudar, abra uma mensagem na SAP e mude. E não deixe mudar. Não deixe mudar. Quando ele colocou o root, ele não deixou o SAP Host Agent mais seguro. Ele deixou ele ilegível. Ele mudou a performance de coleta. Aí você começa, é uma bola de neve. Aí você começa a ter que mudar arquivo X, arquivo tal.
arquivo tal. Quando você acaba de instalar o SAP Host Agent, você vai ver lá que os arquivos, mesmo os arquivos que estão root, eles têm um guide SAPsys. Então, isso é importante, não mude. Instale com a ferramenta certa. O diagnóstico agente, se você não vai instalar durante o SUM, se você não vai instalar lá, se você vai instalar separadamente, instale com a ferramenta certa. Não mude mais nada. Instalou, funcionou, não mude mais nada. Diagnóstico agente, usa o SWPM. E já registre o diagnóstico agente na SLD. Bom, então, como eu estava falando, o pessoal não precisa criar novos conceitos de instalação. Eu até já vi, por exemplo, algumas pessoas criarem direções em direção para o diagnóstico agente e ele funcionar. Por exemplo, se você forçar, como eu ia dizendo, se você forçar o nome, o FQDM, o sistema, na hora que você estiver rodando o Soman Setup, ele vai chiar disso aí e vai voltar com o nome antigo. Ou mesmo que ele aceite durante o Soman Setup. Né? Na hora que você, no outro dia, fez a sincronização do sistema, ele não aceita mais, ele vai estar vazio lá. Porque ele checa esse tipo de coisa, é consistente. Eu já vi algumas empresas que elas criaram uma no DNS uma forma de exportar o canonical name inteiro. Eu até vi funcionando, mas eu comecei a olhar algumas exceções no diagnóstico agente e nem tive tempo de ver se aquilo tinha a ver com isso, porque isso aí é uma relação em duas direções, né? Tá certo? Eu já vi gente, no caso do SAP Host Agent, trocar o usuário ou o grupo para alguns arquivos específicos, mudança de permissão de arquivos-chave, de alguns arquivos-chave, e mudança do grupo para root. O primeiro, quando você usa o .host exec start save para restartar manualmente, que é o comando dos usuários, é o comando que o diagnóstico agente usa para iniciar o SAP Host Agent, ele não sobe e emite uma mensagem de violação de segurança. Mesmo que você tenha melhorado a segurança dele na sua cabeça. Para ele não funciona, porque ele já está preparado para aquele tipo de configuração. Se houver algum erro que você precisa corrigir, mensagem na SAP ou nota. No caso, o segundo formato lá, né, quando o cara, como ele disse, quando o cara muda permissão de alguns arquivos-chave, eu já vi que o SAP Host Agent vira uma fonte de core dumped. De 5 em 5 minutos ele começa a gerar core dumped. E se você usar o SAP MSC para monitorar, você sabe que depois das 7h30 você pode usar o SAP MSC, depois de uma fase da NetWeaver, você pode usar o SAP MSC para gerenciar qualquer sistema SAP. Qualquer sistema SAP, né? O SAP MSC. Né? Normalmente você vai na porta principal terminada com 13. Aí ele vai puxar os seus arquivos no SAP MC. Então aí, quando o cara faz esse tipo de mudança, aí fica lá aparecendo um pisca-pisca. Verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Aí você vai lá no serviço, alguns serviços, o serviço de coleta não funciona. Não está funcionando. Né? E o último, é o pior deles, o cara mudou para root, aí você consegue restartar o SAP Host Agent, você consegue ver alguma coleta lá dentro, você vai lá no admin, do agente admin, ele está verde e tudo, mas se você for nas exceções, você vai ver mensagens lá do que ele não consegue coletar mais, ou do que ele não consegue coletar ainda, dependendo de alguma deficiência de configuração.
ou da própria versão do SAP Host Agent. Tá certo? Aí você vai ver lá no coisa, ele está verde, mas o que ele está coletando é coisa antiga, se ele já foi configurado alguma vez para fazer a coleção de coisa antiga, ou coisa muito básica, que o SAP Postgres já faz a coleção. Os outros problemas que você pode ter é lançamento de jobs, né, de housekeeping e de os jobs que você precisa do social media funcionando, né, que é o configuração do processos BTC, Background Process, né, os jobs todos que o social manager lança, eles têm que estar numa tabela chamada SM Config Jobs. E se você vai introduzir jobs novos, você deveria usar essa tabela, mas quando você rodar o Solman Setup, se houver alguma atualização do STCont, né, ou algum outro tipo de atualização, esses jobs pedem, então é bom você fazer uma cópia deles para introduzir esses jobs. Tomar o cuidado para depois do update, por exemplo, você voltar um backup, mas na verdade com a mudança da versão do Social Manager, alguns jobs eles padrão do Social Manager ou não, eles mudam de comportamento. Aí você tem que prestar atenção se você não está habilitando o job obsoleto e criando conflitos desnecessários. Então tudo é uma questão de acompanhamento bem especializado no que você está fazendo, bem cuidadoso. Tá certo? Bom, vamos lá. O Social Manager, ele tem ferramentas incríveis com interação do usuário normal, tá certo? Aqui é normal. E ele, desde que ele seja bem configurado e tenha um bom suporte técnico nos bastidores, né? E que se ele for bem configurado, se os sistemas forem bem registrados, se ele for bem dimensionado, você não vai ter problema. O problema raro vai ser alguma ferramenta nova que você vai ter que ativar, algum sistema que você vai ter que configurar num aplicativo novo, coisas normais. E aí você não vai precisar ficar gastando 8 horas por dia na manutenção desses sistemas. Aí você vai poder ser muito mais sob demanda. Tá certo? Do contrário, você vai virar uma babá do Social Manager. Isso é normal. E não tem outro jeito. Tá certo? Bom, o Social Manager 7.2 a partir do SP06 e principalmente após o SP08 foi especialmente desenhado para o S4HANA. Tanto o Project Management como o Process Management foram totalmente remodelados e foi criada a própria, em vez de estar usando o ASAP Fox, o ASAP, ele vai estar usando o SAP Activate, que já é uma ferramenta de auxílio que baseada nas metodologias ágil, como o Scrum e outras. Foi introduzido o Change Control Management, que é um cockpit que consolidou e que juntou todas as ferramentas numa só. Aqui envolve o TMS e o Charm. O Charm incluiu no Charm normal, incluiu o Retrofit e o Quality Gate, que um Retrofit ele podia ser usado standalone, não é muito novo, mas ele foi também remodelado. E o Quality Gate também, que era uma ferramenta específica e que agora ele faz parte do Change Control Management. São ferramentas fáceis, úteis, e o Charm já é conhecido, já é bem usado, só que ele teve um bom upgrade, ele tem um alcance melhor do que uma ferramenta que, se alguém conhece, o HeavyTrack. E a grande vantagem é que ele suporta todos os sistemas SAP on-premise, in cloud, todos híbridos. E ele centraliza o CTS, ele tem o CCTS, Central CTS.
que pode ser de grande ajuda nas changes das plataformas híbridas, como com a criação de clusters de sistemas em cenários definidos, com projeto que envolva sistemas ABAP, Java, SAP HANA, S4HANA, o que for, né? Às vezes no mesmo projeto, e outras ferramentas que você usa externamente ligadas a ele. Aí você consegue colocar os projetos que envolvam alguma mudança em todas elas no mesmo bundle, no mesmo cluster. E isso aí vai ser gerenciado em conjunto e documentado em conjunto da forma como deve ser, automaticamente. Então isso é uma mudança muito importante. Não vou entrar nesses detalhes, porque não tem detalhes aí que vão ser no cursos. E aí, quando surgiu o Solution Manager, o 7.2, e ele foi lançado, aí a primeira frase que tinha lá na frente é: o Solution Manager é um sistema em estado de arte. E naquele momento parecia uma propaganda retórica, né? E na verdade ele é realmente, porque foram introduzidas ferramentas elegantíssimas de dashboard, para criação de dashboard, sem você precisar do Excel, do Excelsus, do Crystal Reporting, embora você pode ver nos seus processos alguma coisa que veio dessas ferramentas, né? Essas dashboards é o estado de arte. Do mesmo jeito que você tem uma telona que acompanha os seus alertas, você pode ter uma telona na sua área de desenvolvimento com a evolução do desenvolvimento. Ou na sua área de projeto, em vez de você ficar colando papelzinho na parede, você pode ter um telão lá de 53 polegadas, 52 polegadas, mostrando toda a evolução do projeto, e você pode fazer a interação no seu próprio notebook. E ele vai estar aparecendo online lá, dependendo da sua configuração. Ele foi feito para isso, né? Ou então você pode usar, igual eu já vi, lugares que o cara não queria fazer esse acompanhamento. Então o que ele fez? Ele usou o SCP para emitir visões em reporting, em telas, né? Dessas dashboards, né? E para isso aí, na consolidação disso, aí veio o Focus Edge Insight, o Focus Edge Build, que são cockpits de gerenciamento estratégico, definindo a tática, demonstrando de forma online as KPIs e elementos do processo de maneira integrada. O cara cria nela uma estratégia, ele define uma tática e ele mantém os sistemas, né? Ou o próprio Focus Edge Insight, ele pega os dados do grupo de aplicativos que você tem, inclusive o Change Management, e faz a alteração online dos processos que você está envolvendo. Processo de documentação, a evolução dos seus processos, do seu projeto, e também se está afetando o desempenho das máquinas. Você pode criar gráficos para acompanhar o desempenho de suas máquinas, desempenho de performance, desempenho de banco de dados, consumo de file systems, e tudo em gráficos online que vão estar lá no seu board, lá na sua televisão grandona, na sua tela grandona, mostrando online o que está acontecendo. Tá certo? Embora você tenha muitas ferramentas para checar efeitos colaterais que podem vir com as suas atualizações, você tem o Scope Effort Analysis, que você pode analisar o que você precisa fazer para fazer seu upgrade, se vai envolver outros sistemas, se não vai envolver outros sistemas, se vai afetar alguma outra ferramenta. Tudo isso você tem no Solution Manager. E tudo isso pode ser centralizado de forma gráfica no Focus Edge Insight e o Focus Edge Build. Você pode construir isso no seu próprio projeto S4HANA. Ele é uma ferramenta especial para isso. E no futuro, mas para o futuro próximo, vai ter o Focus Edge Room. Esse Focus Edge Room, ele pretende ser o cockpit gerencial completo para gerir todas as plataformas,
todo o landscape, toda a sua solução, mantendo o controle de todo o landscape on-premise e in-cloud, como se fosse uma enorme solução única, representando toda a estratégia empresarial de forma segura, simples ao conjunto humano, especializado ou não da empresa, resolvendo um antigo dilema dos jargões técnicos e desse gap entre técnicos e usuários normais. Obrigado. Bom dia, espero contar com vocês nos próximos cursos. E o primeiro deles vai ser como registrar corretamente um sistema no Solution Manager, ABAP, Java, SAP HANA, S4HANA, de um modo correto para que você não tenha problemas com todas as outras ferramentas que você tem no SAP e que sua resposta é imediata, reduzindo ao mínimo a necessidade de intervenções urgentes, né? Salvo aquelas que vêm do CDA, né? Coisas do além, né? E você vai ter um sistema muito mais confiável e muito mais próximo da sua realidade, que vai ser importantíssimo na estratégia das empresas que estão adotando o S4HANA e estão mudando para esse conceito. Tá certo? E para você, profissional de Bases, se prepare para isso, que a cada dia desembarcam milhares de eurasianos, arquitetos de sistema, são bons no que fazem, mas não têm a vivência que a maioria de vocês tem, né, num país de degrau 6, né? A gente tem que lembrar que os esforços de gerenciamento dos sistemas no Brasil são degrau 6. O S4HANA vai acertar isso, vai melhorar isso, mas você ainda vai ter desafios de coisas que eles não sabem, que eles não conhecem por enquanto. Então, use o máximo de informação que você puder. Se você não quiser fazer o curso, pesquise, tem muita ferramenta, tem muito lugar aí que você acha alguma documentação, e não fique doido porque só para pesquisar uma pequena parte, a maioria do que eu pesquisei nos últimos 4 anos, e a quantidade de documento que está surgindo ano a ano é uma coisa muito, muito grande, e a gente precisa ter uma visão holística de tudo, né? Porque está sendo tudo muito rápido, tudo muito conectado, e a gente precisa se preparar, a gente precisa pegar esse boi pelo chifre, a gente precisa continuar sangrando as pedras, e tomara que a gente consiga diminuir o tamanho delas. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu espero que vocês tenham me entendido e nos vejamos em breve. Emitam sua opinião, a sua sugestão, ou se você não concorda com alguma coisa, discuta comigo. A gente discutindo, a gente pode chegar a algumas conclusões muito melhores e pegar mesmo esse touro pelo chifre. Obrigado.